Quem vai escolher? O Vinha para jogar na lateral esquerda? O Ayrton Lucas para jogar na lateral esquerda? Tá vendo que tá sobrando? Sim. Você tá vendo? Mas O Matheus vai jogar de volante? Eu não quero criar confusão, hein, Pascoal? Não quero criar confusão, mas se eu fosse o Vinha, eu sentaria com o Felipe. Falei, e aí, Felipe, vou ter mais chance para jogar. Saudações, nação rubro-negra. Estamos aqui para mais um vídeo para acompanharmos o que foi tratado sobre o Flamengo no programa Equipe F do canal ESPN Brasil hoje. Vamos acompanhar aí o que falou o Oswaldo Pascoal, o que falou o Zé Elias sobre o Mengão, tá bom? Deixe o seu like aí no nosso vídeo, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, com a sua família, também deixe o seu comentário, tá bom? Todos os créditos estarão na descrição do vídeo, tá? Acompanhe aí, prestigie aí o nosso trabalho e vamos ver o que eles disseram sobre o nosso Mengão, que neste final de semana encara o Internacional às 18h30 no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro e no meio da semana pela Taça Libertadores da América. E aí, comente aí, você acha que o Felipe Luiz, nosso treinador, deve poupar pro Brasileiro ou entrar com força máxima no Brasileiro e também com força máxima na Libertadores? Porque não dá para negociar. Temos que vencer ou vencer, não é isso? Então acompanha aí que nós reservamos para você, tá bom? Vamos junto. Eu acostumo falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo, porque é difícil falar as coisas que acontecem aqui no clube, às vezes por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, do que significa, e não, a vezes não estão acostumados com lidar com esse tipo de pressões, e é muito louco, mas assim, quando você tem jogadores de muita experiência, jogadores respeitados, e posso falar Alessandro, Bruno, Nico, Vinha e tantos mais, a gente tem um grupo humano muito forte aqui, então o externo, o que acontece aqui na rua, não vai abalar o nosso time, o nosso elenco, e a gente está a muerte com todo o nosso elenco, com todos os nossos companheiros, como a gente já fez. Quando acontece alguma coisa com um colega nosso, a gente sempre vai estar para ajudar ele. Vamos lá. Quero ouvi-los. Primeiro lugar, quando essas aspas na tela, se o Flamengo só perde pra ele mesmo, a gente vive hoje em dia, ninguém vê o contexto inteiro, né? Vê a aspa e fala assim, ele tá falando que tudo é uma porcaria, o Flamengo é maravilhoso e só perde quando eles estão num dia... Não foi o que ele quis dizer. Ficou muito óbvio ouvindo o que ele disse. Mas precisaria escutar a pergunta, né? Não, mas mesmo nessa resposta... A falou da resposta pressão... dele parece muito objetiva no que diz respeito à situação do Nico. Essa coisa do que acontece lá dentro, né? Vazar o problema. Sim, exatamente. Exato. O Flamengo só perde para ele mesmo o vazamento do que foi feito com o Nico. Tanto que ele fala, as pessoas não sabem às vezes o que acontece. Né? Coisa muito grande. Porque é o seguinte, o futebol é muito simples de você observar. O futebol é um iceberg, onde você só vê a ponta. O que fica abaixo da linha d'água... É muito maior. É muito maior do que a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é o que você vê de quarta e vê de domingo. São os jogadores em campo jogando futebol. A linha d'água impede que você veja o que acontece no geral. E o Flamengo é igual a todos os outros. Todos os outros. O Flamengo tem melhores condições financeiras. O Flamengo tem um CT maravilhoso, muito melhor do que muitos outros clubes do futebol brasileiro. O Flamengo tem organização, os salários são em dia, os jogadores que são contratados, como ele disse, são jogadores de muita experiência e, como dizem os uruguaios, de muita hierarquia. Então, tudo isso para mostrar que o Flamengo é um incomparável. Só que, às vezes, o que acontece dentro do Flamengo joga contra o Flamengo. É isso que disse Georgian de Arrascaeta. Se o Flamengo prestar atenção, né? Prestar atenção nos acontecimentos do Flamengo e prestar atenção
do que vai acontecer nos jogos do Flamengo, o Flamengo é realmente incomparável. Mas às vezes não. Às vezes você tem que apagar incêndio. Tem gente que no Flamengo apaga incêndio com gasolina, né? E esse é um problema. Então, acho que esse é o a maior história problema, do Pedro, a história do Nico. Sim. Se me aparecer aqui com 15 milhões de euros, eu vendo o Pedro. Eu sei de gente que pagaria. Eu sei de gente que fez. Eu vou fazer o cheque. Não é assim, não. Não, espera que eu preciso falar com o conselho, porque são 100 milhões, eu vou levar. Se eu vou agora. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas tudo bem. É o Flamengo. De tão grande, de tão notável, de tão espetacular, de tão maravilhoso, cria esse tipo de situação, porque não consegue domar as línguas. Você sabe que a língua é o chicote do corpo, né? Então, o que você fala reflete em você. É o único músculo que não tem cãibra, né? Então, a língua é o chicote do corpo. Você fala, você é punido pelo que você falou. E todos aqueles que falaram no Flamengo foram punidos pelo que falaram. É isso que quis dizer Georgian de Arrascaeta, um jogador espetacular. Mas esse recado foi pra quem, Birner? Tá na tela aí, responde. Não, acho que a questão é muito do que é o clube tentando ser como instituição, além de rico, sólido. Vou dar um exemplo do principal rival do Flamengo nos últimos anos, o Palmeiras. O Palmeiras não consegue arrecadar como o Flamengo. Ano passado o Palmeiras faturou 1 bi 200, mas vendeu 400 de jogador. O Flamengo faturou 1 bi 300 com vendas bem menores. Mas entre os dois a diferença foi de 400 milhões. 400 milhões. Sim, mas contando a venda, o dinheiro que entra no caixa. Nesses dois casos. O que é muito normal, porque a torcida do Flamengo é muito maior. A torcida do Palmeiras e torcida hoje em dia é mercado para você ter patrocinadores, arrecadações, vendas de camisa e outros diversos aspectos que geram a sua arrecadação. Mas o Palmeiras, como instituição, nesse momento, ele é mais sólido. Certamente acontecem problemas dentro do Palmeiras, mas eles são resolvidos dentro e eles não vazam. Todos os clubes de futebol têm problemas internos em algum momento, alguma questão que incomoda, uma política que irrita, de repente, a situação ou quem está no poder. Só que no Flamengo isso é um pouco mais incontrolável. Eu acho que o Flamengo conseguir chegar num estágio em que os problemas do Flamengo sejam resolvidos dentro do Flamengo, para que não seja prejudicado o Flamengo, aí a frase do Arrascaeta vai prevalecer mais vezes dentro de campo. Porque se a gente for olhar os últimos anos do Flamengo, o Flamengo sempre contratou muito, mas o Flamengo teve problemas com a direção anterior de diversos aspectos, e teve briga no vestiário. Eu lembro, estava com o Pedro Ivo Almeida, linha de passe, quando teve a briga no vestiário, que tomou o soco. O do Pedro foi agredido contra o Galo. Minuto depois a gente sabia. Sim, no pós-jogo. No minuto seguinte. Sim, eu estava assistindo. A gente sabia, o Pedro Ivo Almeida tinha informação. E cabe aos jornalistas, aos repórteres, terem informação e darem informação do que acontece. Porque repórter não é baú para ficar guardando exatamente. Então eu acho que essa questão do Flamengo, eu acho que o Arrascaeta, provavelmente incomodado com a história do De La Cruz, porque é um compatriota, jogam juntos na seleção, devem ter uma amizade mais próxima, falou sobre isso, só que essa é uma questão do Flamengo. O Flamengo precisa resolver, porque quando a gente fala da parte econômica, de uma base forte, da contratação de jogadores, nisso o Flamengo dá aula. Por fazer uma comparação, o Flamengo, para mim, contrata melhor que o Palmeiras. Olhando quanto se paga por cada jogador que chegou no clube. Acho que é questão de política, né, Bira? Política, e acho que tem muito a ver com o dedo do técnico. O Abel, que é um perfil de jogador que é mais porque, assim, operário, que não peita o técnico. Pascoal, no Flamengo, o Pascoal tem... Turma, vamos lá. Inter e Flamengo. Tem esse fim de semana. Mas Inter e Flamengo vai jogar semana e no meio de semana. Mas vamos falar do combo. O de final de semana é o reserva do reserva, porque eu discordo. E é nessa hora que a gente vai ver quem é incomparável? Eu discordo. Claro. Aí você vai falar. Aí você vai pegar a escalação reserva do Flamengo e vai falar, olha só. Eu não sei quem vai jogar no time do Flamengo. Porque eu acho que o Flamengo fez um segundo tempo muito ruim contra o Internacional. O Internacional tomou conta do segundo tempo. Só que o Internacional tem um grande defeito. Bola na casinha. Não chuta. Como diria aquele repórter amigo nosso, né?
Não há dificuldade para conseguir bater na bola. Não chuta ou consegue, às vezes, ter algum domínio territorial e não consegue construir para chutar? Não chuta e não constrói. Eu acho que constrói pouco. Aí entra a segunda frase, não constrói e não evolui. Então por que isso acontece? Não constrói. O Tolói acertou com o São Paulo. É, o Tolói, acertou com o São Paulo. Volta ao São Paulo, né? É o xerife, Acho que depois de cara, é o quanto xerifão. tempo? 12 anos? Bastante. Nem lembro bastante quanto tempo que faz que o Tolói Por aí. saiu. Ele jogou bem lá na Itália, Saiu hein? do São Paulo. Bem. O São Paulo não, o São Paulo precisa, né? Porque o São Paulo não tem. Tava treinando um volante e um lateral esquerdo de zagueiro. Né? Mas e o Inter e o Flamengo? O Inter e o Flamengo, se eu fosse o treinador do Flamengo, eu botava todo o time em reserva. Mas por que isso? Todo o time em reserva. Porque o bom é a Libertadores. O Flamengo é líder do Campeonato Mas você acha que Brasileiro. o Inter vai fazer o quê? O Inter vai Porque botar o Flamengo tem- todo... o se eu fosse o Roger, botava todo o time em reserva. O Flamengo tem condição de entrar com um time mesclado, porque o Flamengo está na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, Sim. e ter o time inteiro dele contra o Inter. O Inter não tem condição. Eu acho que o fato deles jogarem no Inter meio vai de botar semana... todo mundo pra jogar? Não, o Inter não, ao contrário. Eu acho que o fato deles jogarem no meio de semana pela Libertadores favorece o Flamengo agora, mais do que o Inter. Claro. O que Porque anima tem o elenco. torcedor do O Internacional... elenco do Flamengo é o quê? Incomparável. Tem que usar. Então, o problema, meu Joga senhor... Pedro. O problema... Olha, É isso. os caras começam a falar. Quem que vai isso. jogar? Vai jogar o Pedro, vai Joga jogar o Matias Cebolinha, Vinha. Cebolinha. vai jogar o Tipulino. Everton Araújo. Ayrton Lucas. Aí, gente, você tá escutando o time do Flamengo? isso. O Bota um Wallace outro. pra jogar na Não meia. tem que jogar Entendeu? Jorginho, porque obviamente já tem uma certa idade, você segura um pouco mais. Carrascal, Saul. É, Gente, pode jogar, olha o que eu tô pô. falando. Dá uns minutinhos pra Arrascaeta, que não jogou no meio de semana. O Arrascaeta jogar pelo menos meio tempo. Quero saber de onde você é, do Brasil ou do mundo. E se você puder também, coloque aí nos comentários qual é a escalação que Felipe Luiz deve levar a campo para o jogo de domingo. Porque ele não jogou no meio de semana, estava suspenso. Ele joga com todos os reservas, dá pra você fazer Entendeu? um tilaço. Gente, Alguns titulares. Não, esses caras... Só jogar o jogo inteiro os titulares. Assim, o Rossi pode jogar, o goleiro pode jogar. Lateral direito, o Emerson Royal saiu machucado. Sim. Certo? Isso. Não sei se ele vai jogar. A dupla de zaga, não sei, porque o Flamengo não tem reposição para os dois zagueiros. E ele não tem mexido nos zagueiros E eles nunca. têm jogado frequentemente. Né? A lateral esquerda ele pode escolher. Eles, né? Quem que ele vai escolher? O Vinha para jogar na lateral esquerda? O Ayrton Lucas para jogar na lateral esquerda? Tá vendo que tá sobrando? Sim. Você tá vendo? Mas se O eu Matheus fosse- vai jogar de volante? Eu não quero criar confusão, hein, Pascoal? Não quero criar confusão, mas se eu fosse o Vinha, Prepara. eu sentaria com o Felipe. Falei, e aí, Felipe, vou ter mais chance pra jogar. Vou ser... 3 laterais esquerdos de Tem nível de 3? seleção. Não, mas tem Um da 3. seleção do Uruguai e 2 do Brasil. Mas, pô, se eu fosse o Vinha, pelo menos na sequência aí, é o Alexandro, tá entre Vinha e Arthur. Mengão né? acho que o Vinha pode ser incomoda, zagueiro? gente. Vai, Mas vai, incomoda desculpa. com força. Se eu fosse o Vinha, eu conversaria. Quem? O Vinha. Talvez O Vinha ele joga na jogue, seleção do Uruguai, joga na zagueiro. seleção do Uruguai, mas estou falando, mas eu conversaria, já estou voltando, voltei, preciso jogar. Vai me colocar, eu vou ter mais oportunidades, qual é a minha condição aqui? Eu sou o terceiro, eu sou o segundo, como é que funciona? Ah, não, conto com você. Não, conta não, quero saber. Porque um jogador como ele tem que jogar. Com as Ele tá voltando de lesão aí. Sim, não, né? mas Então, já tá ganhando apto, espaço, já, ganhando né, minutos, né, Sim, Zé? mas é Ele questão. entrou aquele outro jogo e fez Já um tá barulho. apto, ele é bom jogador. hein? Ele é muito bom jogador. Eu acho o Vinha ele é melhor muito que o bom Piquerez. jogador. Não sei se é o caso não, mas os antes, se eles pudessem plantar todo dia uma crise no Mengão, era o ideal para eles. Mas vamos torcer para nossa diretoria blindar isso tudo, apesar de Felipe Luiz ter falado numa das entrevistas coletivas passadas que alguém deveria sair, né? Deveria ter chegadas ainda e saídas. Mas o Vinha realmente é um grande jogador. Na minha modesta opinião, ele é o titular do time. Mas o treinador é que sabe, né? Se jogar, Diferente. se em qualquer outro clube do Brasil, pra mim ele é titular. Pega aí, lateral esquerdo. Dos outros, o Piquerez. Arana. O Piquerez no Palmeiras. Disputa com ele. Porque os Disputa dois com jogam. ele. Sim, O Piquerez Arana joga de disputa. lateral e É, joga eu gosto e de- Se ele não joga for zagueiro. titular, ele disputa pau a pau. Disputa pau a pau, é isso que eu tô dizendo. Ficar É um jogador Piquerez, que- Arana. eu tô falando em termos de carreira pra ele. Quem Ficar mais? no Flamengo, aí não é desmerecer o Flamengo, é um grande clube e tal, mas como carreira,
Pra ele jogar em outro clube... Bernabé? É Alex sequência, Telles no Botafogo. Bernabé? Não, ele é Não, melhor. Alex Telles e Cuiabanos também ele é melhor. brigam Pra mim, ele é pela bem vaga. melhor. É bem melhor. Eu acho o Vinha um baita no jogador. Eu também Bom acho. na marcação, mas vê tecnicamente como é que ele é bom. Sobram jogadores no... Sim, é por isso que eu tô dizendo. Você vê, o Juninho nem relacionado foi pro jogo da Libertadores. Sim. Né? Nem relacionado foi. Um cara que foi contratado no início do ano para ser o substituto. Fez falta, nação? Juninho fez falta? Põe aí nos comentários. Do Pedro. Na conta O Pedro do Boto tem que aí. ser... Por que o Pedro... assim, colocar a na gente conta fala do muito... Boto aí. Der certo, der errado, total. É. A gente fala muito do treinador do Vasco, que tem um sistema de jogo e adapta os jogadores ao sistema de jogo dele. O mesmo acontece com o técnico do Flamengo. O mesmo acontece com o técnico do Flamengo. E não muda. É a Ele mesma tem um coisa. sistema de jogo e os jogadores são adaptados ao sistema de jogo dele. Por isso que o Pedro não é titular. Porque o que contempla na escalação do Flamengo é o jogador de mobilidade na frente. E Não que o intensidade. Pedro não saiba Não, a fazer isso. principal coisa é a pressão. É. O Flamengo, Não. o Flamengo para de uma marcação É a- agressiva na frente e essa é a estrutura do Sim, jogo. o Pedro pode fazer a marcação com pressão na frente. Mas não faz direito. O problema dele é a recomposição, Porque é a o volta. Arrascaeta- É o sistema de jogo. O Arrascaeta faz, mas não... Por exemplo, se jogar com a escalação do último jogo, tá? Ele tem mais pressão do que se ele tiver o Arrascaeta. Ao invés do Plata jogando por dentro. Plata, Luiz Araújo e... Só que ele tem mais qualidade, né? Porque, Então, por exemplo... eu já vou chegar ali, peraí, Zé, vou chegar aí. Tá. Exatamente isso. Só que a entrada do Arrascaeta, que faz a Bruno pressão... Henrique, o Plata e o Luiz Araújo. É O Bruno isso? Henrique jogou como centroavante. Então, Eles os dois- alternavam, Com né? Eles um alternavam. quarteto de muita pressão na frente, que o Bruno Henrique faz a pressão. Se você bota o Arrascaeta no lugar do Plata, por exemplo, que jogou por dentro, sem mexer na estrutura de jogo, você perde um pouco da pressão. Só que a qualidade do Plata, do Arrascaeta, a construção e quantas bolas vai chegar na frente contribui e qualidade, muito mais. contribui. Nós estamos O Pedro ainda falando- não provou que compensa. Nós estamos falando de muita pressão e apenas 2 chances criadas, e assim, chances não é que Ideia foram do aquelas técnico. chances claras. Bate de Foi uma fora e batida tal. do Luiz e uma O cabeçada. motivo que o time tá um pouco Que gol, foi, né? Fabrício? 15 segundos. Grande abraço, Zé Elias. Obrigado. É isso aí, nação. Esse é o vídeo. Você concorda que o Vinha deveria colocar o Felipe Luiz na parede, pedir minutagem para ele nos jogos, ou seja, acabar tumultuando o ambiente? Deixa aí no comentário, tá bom? E mais uma vez eu te peço, curte aí o nosso vídeo para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. Rubro Negro ajuda Rubro Negro, tá bom? Também comente aí o que você achou. Também ative o sininho e vamos que vamos. Saudações rubro-negras. Que Deus possa abençoar você e sua família. E vamos torcer pro Mengão. Final de semana e o meio da semana que vem será decisiva pro nosso time. Beleza? Saudações rubro-negras. Um abraço, nação.